Capítulo 1124. O olhar de Hazel congelou instantaneamente quando ela sentiu algo se expandindo rapidamente em sua mente. Estava prestes a destruir uma barreira invisível e jorrar. Ela instintivamente desviou o olhar e se encolheu ligeiramente. Então, sentiu um raio de luz disparar das profundezas de seu coração, explodindo em incontáveis fragmentos de memória em sua mente enquanto uivava, furiosa para frente e para trás. De repente, ela se lembrou do que havia acontecido em casa naquele dia. Ela se lembrou de seu pai, mãe, empregada e servos usando monóculos ou beliscando as órbitas dos olhos. O horror indescritível era tão vívido, como se tivesse sido gravado em seus ossos. A expressão no rosto de Hazel desmoronou quando ela se enrolou em uma bola enquanto tremia. A criada da carruagem ficou atordoada quando se levantou apressadamente e estendeu as mãos na tentativa de ajudá-la a se levantar. Não! Hazel tremeu enquanto gritava com uma voz quase aguda. A criada ficou chocada e assustada. Ela ficou enraizada no chão, sem saber como reagir. Depois de gritar, Hazel se acalmou. Ela se sentou e olhou para frente com extremo medo. Ela viu o carteiro de monóculo entrar em outra rua, deixando apenas as costas visíveis. E eu não estava me sentindo bem agora. Estou me sentindo muito melhor agora. Hazel virou a cabeça e disse com grande dificuldade para a criada. Ela percebeu que não estava com tanto medo quanto lembrava. Era como se ela já tivesse se acostumado com a situação depois de algum tempo. Se não, eu poderia ter perdido o controle agora mesmo. Por que eu usaria a expressão perder o controle? Felizmente, esqueci essas memórias e não fiz nada que chamasse a atenção quando vi o carteiro. Levei 10 segundos para isso. Se não, eu poderia ter sido detectada e algo terrível poderia ter acontecido. Seus pensamentos brilharam incontrolavelmente enquanto seu corpo tremia levemente. Senhorita, você precisa ir à clínica? A criada perguntou apressadamente. Hazel instintivamente balançou a cabeça enquanto sua mente se tornava caótica quando ela disse casualmente: vamos primeiro à Fundação de Caridade para Bolsas de Estudo de Loen. Lembro que há uma clínica particular por perto. Tudo bem. A criada virou-se e instruiu o cocheiro a acelerar. Hazel continuou respirando fundo na tentativa de regular suas emoções tensas, pânico e medo. Tinha que ser dito que foi um pouco eficaz. Ela parecia ter se acalmado um pouco em vez de desabar imediatamente. Naquele momento, um pardal apareceu acima da carruagem em algum momento. Ele apertou o olho direito e disse numa linguagem humana quase sem som. Ela parece ter algum mal-entendido desnecessário sobre mim. Parece que ele teve algumas interações com ela antes. Ah, ela é moradora da rua Boquilunde. Interessante. Em pouco tempo, a carruagem chegou à rua Phelps. Vendo que a Fundação de Caridade para Bolsas de Estudo de Loen não estava longe, Hazel disse de repente: para a catedral. Vire primeiro para a Catedral do Santo Samuel. Eu quero orar. Ela queria contar aos bispos o que aconteceu naquele dia e o que viu hoje. No vão da carruagem, uma formiga preta moveu a antena para a direita e sussurrou com voz humana: os humanos hoje em dia realmente carecem de criatividade. Eles vão às catedrais ao primeiro sinal de problemas. Achei que descobriria algo se a seguisse. Da próxima vez, roubarei a catedral na frente deles. Enquanto ele falava, a outra antena da formiga também se movia. Hazel esqueceu imediatamente o que acabara de dizer e o que acabara de lembrar. Ela havia esquecido que havia visto um carteiro usando monóculo. Ela desceu da carruagem na entrada da Fundação de Caridade para Bolsas de Estudo de Loen e entrou com sua criada atrás. Claramente, sua criada e seu cocheiro não se lembravam da ordem anterior.
Na Fundação de Caridade para Bolsas de Estudo de Loen, Audrey deu as boas-vindas a Hazel e trouxe sua nova amiga para as atividades necessárias para ajudar os soldados feridos na linha de frente. Como o mundo German Sparrow mencionou que o líder da ordem secreta, Zaratu, e outros anjos estavam escondidos em Backlund, Audrey desistiu cuidadosamente do terceiro estágio do tratamento para Hazel. Ela esperava que Hazel não se lembrasse do que havia experimentado por enquanto, para evitar que qualquer acidente acontecesse. Seu plano atual era se ocupar com trabalhos de caridade, ajudando outras pessoas a fazer Hazel gradualmente se animar e fortalecer sua capacidade de suportar o trauma psicológico. Na cidade livre dos piratas, Force bebia uma grande concentração de vinho de frutas produzido localmente, registrando o que ouviu e encontrou hoje. De repente, sua percepção espiritual foi acionada quando ela instintivamente olhou para o lado. Ela imediatamente viu uma figura aparecer no vazio, reformando-se rapidamente. Era German Sparrow com meia cartola, sobretudo preto e uma expressão fria. Com um swoosh, Force levantou-se com sua taça de vinho e caneta tinteiro. Ela inconscientemente disse, "Boa tarde, Sr. Sparrow." Enquanto falava, ela rapidamente colocou os itens sobre a mesa. Klein apertou a cartola e olhou em volta. "Você quer ir embora?" Os olhos de Force se voltaram para os lados antes que ela dissesse, "Tudo bem." Nos últimos dias, ela já havia feito registros preliminares dos traços da cidade que se diferenciavam de outros lugares. Sem dizer uma palavra, Klein apontou com o queixo para os itens sobre a mesa, indicando para a senhorita Mágica fazer as malas rapidamente. Force não hesitou em nada enquanto organizava apressadamente seus rascunhos, como se tivesse ouvido uma instrução. Enquanto ele estava lá e observava a outra parte ocupada, ele disse de repente, "Como está o progresso da história de terror?" Force tremeu indiscernivelmente antes de responder, "Em breve, em breve." Klein assentiu gentilmente com a cabeça. "Quanto tempo mais? Uma semana? Não, 5 dias. 5 dias, no máximo," Force respondeu rapidamente. Klein não disse mais nada. Depois que Force empacotou seus rascunhos, caneta tinteiro, meia garrafa de vinho e outras lembranças, ele deu 2 passos à frente e agarrou o ombro dela. Inúmeras figuras indescritíveis passaram e Force se sentiu um pouco mais relaxada do que antes. Ela até tentou gravar esta viagem. Em pouco tempo, voltou para Backlund e voltou para o beco de onde havia desaparecido antes. Ela ouviu o mundo German Sparrow dizer, "Descanse alguns dias antes de partir. Anote todas as peculiaridades. Além disso, pergunte novamente ao seu professor se há alguma informação relacionada ao Imperador de Sangue Tudor, principalmente sobre as várias ruínas." "Tudo bem." Force concordou rapidamente e agradeceu. Depois de se separar de German Sparrow, ela voltou para uma rua no Burgo Leste e entrou em um apartamento que dividia com Xiu. Xiu largou o jornal e olhou para a amiga. "Foi eficaz? Muito bom. Desta vez fui para uma cidade livre pertencente aos piratas." Antes que Force pudesse terminar de falar, sua expressão mudou ligeiramente. "Dê-me meus grãos de café e cigarros." "Por quê? Estava faltando lá?" Xiu perguntou intrigado. Force correu direto para a sala e sentou-se em frente à mesa. Ela abriu seus rascunhos e pegou uma caneta. Sem olhar para trás, disse, "Pelo bem do novo livro. Lembre-se de me fazer café." Xiu a seguiu até a porta do quarto. Quando ouviu isso, ela abriu a boca, mas não disse nada. Em outro local no Burgo Leste, em apartamento alugado com layout semelhante. Como Zaratu já havia chegado em Backlund, não se sabia quando Amon seria escado.
Os verdadeiros motivos do espírito maligno do Anjo Vermelho eram desconhecidos, e ele planejava impedir que George III se tornasse um imperador das trevas. Por um lado, Klein estava tentando ao máximo digerir a poção do feiticeiro bizarro e, por outro lado, estava fazendo vários preparativos. Neste momento, após teletransportar a mágica, abriu um pedaço de papel e escreveu: Prezado Sr. Azik, recentemente aprendi um pouco de história antiga. Acredito que você ficará muito interessado nisso. Caso contrário, você não teria escolhido ser professor de história depois de perder a memória. Esta história envolve alguns segredos ocultos, por isso não é conveniente descrevê-los numa carta. Quando você acordar, vou compartilhar com você pessoalmente. Além disso, posso criar um amuleto chamado Ontem Mais Uma Vez. Uma vez usado, você pode encontrar seu eu passado através do vazio histórico e pegar emprestado o poder dele. Na verdade, isso não é algo que vale a pena prestar atenção. O mais importante é que você possa recuperar as memórias do seu passado. Não há necessidade de usar décadas para despertá-las lentamente. Acredito que você vai gostar. Anexei 2 a esta carta. Se você acordar, poderá experimentar seus efeitos. Atualmente estou em um ambiente cheio de correntes ocultas. Se você vier, por favor, tenha cuidado. Por favor, observe a situação com antecedência. Sobre a questão de George III avançar para Imperador das Trevas, tentarei fazer algo, mas as chances de sucesso são muito pequenas. Finalmente, desejo-lhe boa sorte. Eu também desejo que você acorde logo. Seu eterno aluno, Klein Moretti. Depois de dobrar a carta, Klein colocou 2 amuletos de ontem mais uma vez no envelope. Depois disso, ele pegou o apito de cobre de Azik e tocou. O enorme mensageiro esqueleto imediatamente emergiu do chão e recebeu a carta com a cabeça a uma altura inferior à de Klein. Klein assentiu levemente e observou o mensageiro se desintegrar em ossos antes de desaparecer. Depois de fazer tudo isso, usou 2 dedos para tirar a garça de papel de Willowception de sua carteira. Ele escreveu com um lápis. Eu tenho algo para lhe perguntar. Ele colocou o origami debaixo do travesseiro e deitou-se nele. Com a ajuda da cogitação, ele entrou em sono profundo. Nas profundezas da torre pontiaguda e escura, Klein mais uma vez encontrou Willowception, que estava sentado em um carrinho de bebê preto. Sem esperar que a outra parte falasse, ele perguntou diretamente: Você sabe quem pode fornecer o método necessário para acomodar uma singularidade? Que tipo de preço seria necessário? Se o preço for muito alto, então esqueça. Klein acrescentou interiormente. Willowception, que chupava o dedo, ficou surpreso. Você quer me ajudar a acomodar o dado da probabilidade? Klein assentiu seriamente e disse: Independentemente de ser um sucesso ou não, devemos tentar o nosso melhor. Assim que ele terminou de falar, as lágrimas de Willowception rolaram pelo seu rosto. O bebê gordinho bateu as mãos para o lado e chorou tristemente. Ele choramingou e disse: É inútil. É tarde demais. Já reiniciei e ainda tenho que passar pelo menos 22 anos crescendo antes de poder acomodar a singularidade. Por que você não disse isso antes? Estou realmente sem sorte. Deve ter sido aquela cobra boba, Ouroboros, que tirou muita da minha sorte. Ponto.